Bom dia a todos. Bom dia. Não sei quem estava aqui da última vez que eu vim fazer a palestra, né? Vou tirar a máscara, tá? Que acho que fica melhor para ouvir e para respirar, né? Então, meu nome é Sandri, eu venho lá do Centro de Caminho, e lá nós temos também os cursos, né? Onde fazemos a coordenação e trazemos alguns temas para reflexão nas palestras. O nosso tema de hoje é um tema delicado. Então eu pedi muito a Jesus a inspiração para falar desse tema. Por que ele é delicado? Porque falar da dor, falar do sofrimento, da aflição que cada um aqui passa, né, ninguém sabe o tamanho da dor, a complexidade da dor. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, muito zelo para falar. Então eu vou trazer para vocês as reflexões que estão lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos Superiores e Kardec nos apresentam, mas assim, com todo cuidado e sem qualquer julgamento, não é verdade? Porque cada um aqui tem suas dores, tem suas aflições, e cada um sabe o quanto dói, o quanto as dores elas trazem para nós momentos difíceis na nossa jornada espiritual. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que a humanidade hoje ela passa por muitas aflições, por muitas dores, muitos desafios. Uma delas, nós passamos recentemente a pandemia, na verdade, ainda estamos aqui, né, de máscara, foi um grande flagelo, um grande desafio para todos nós, né, nos colocou isolados dentro de casa. Temos outras questões desafiadoras de violência, de guerras em curso, em andamento. E temos uma que nos chama a atenção, que são as doenças psíquicas, que a OMS, né, são informações que a gente pega lá da Organização Mundial de Saúde, elas nos apresentam o seguinte número, que aproximadamente 1 bilhão de pessoas sofrem de doenças psíquicas. E o que seriam essas doenças psíquicas? Seriam a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, tantas outras síndromes. É como se nós estivéssemos adoecendo por falta de algo. É como se nós estivéssemos adoecendo porque falta o sentido da vida, falta aquela essência, aquele valor da vida. Então a doutrina espírita vem, né, como aquele clarão de verdade, falar assim para nós. Nós somos espíritos imortais. Então a doutrina espírita vem como consolador prometido, consolar as nossas dores, consolar os nossos sofrimentos. Mas a doutrina não vem consolar apenas as dores dos espíritas. Ela vem consolar as dores dos evangélicos, dos católicos, dos judeus, dos muçulmanos. Por quê? Porque a dor é igual para todo mundo. Perder um ente querido dói para o espírita, também dói para quem é judeu, para quem é católico, para quem não é de outra religião. Então a doutrina ela vem consolar as nossas dores dos espíritos encarnados e desencarnados que evoluem na Terra, em qualquer país, em qualquer nação, em qualquer crise religiosa que ela esteja, porque a dor iguala a todos nós. O primeiro ponto que Kardec nos traz nesse capítulo é que a humanidade apostou todas as suas fichas de que a gente é apenas um corpo, nós vivemos apenas essa existência. E isso é muito relevante, por quê? Porque eu passo a viver a minha vida colocando todo o meu tempo e meu empenho nas coisas que são materiais. Então eu simplesmente aposto tudo na dimensão material e eu deixo de lado aquilo que é mais importante, aquilo que é mais essencial, que é a dimensão espiritual. E isso tem causado muitas dores para a humanidade. Então nós temos hoje problemas, relacionamentos em casa, na família, nós temos problemas econômicos, sociais, políticos, vários problemas que têm a ver com o fato das pessoas acharem que elas vão viver apenas essa vida, que a vida se resume apenas e tão somente no corpo físico. E isso traz muitas dores para todos nós. Mas aí a doutrina espírita chega
em 1857, né, como Jesus prometeu para nós que enviaria o Consolador prometido, e de fato enviou. Está lá em João 14, versículo de 15 a 17, ele fala, enviaria o Consolador prometido. Por quê? Jesus já havia visto que nesse momento da humanidade nós estaríamos passando muitas dores, muitas aflições e até questionando o valor da vida, que é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão adoecendo justamente por isso. Se afastaram da dimensão espiritual e aí estão adoecendo, porque não conseguem entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui e para onde eu vou. Isso é muito importante para nós. Então, o Consolador prometido, ele vem trazer para nós esse clarão de verdade, vem falar assim, olha, a doutrina espírita, ela vem clarear a nossa mente, esclarecer a nossa mente e também consolar o nosso coração. Esclarecer a nossa mente significa que ela vem trazer definições claras, objetivas, racionais sobre a imortalidade da alma, sobre as leis divinas, ou seja, o que Deus espera de cada um de nós para caminhar pela vida, e também vem falar para nós, vem trazer o significado do sofrimento e da dor. Porque é muito difícil você achar que a vida se resume em uma única existência e você perder um ente querido, um ente amado. Porque vai bater o desespero. Mas a doutrina espírita vem então trazer para nós que não. O espírito, ele é imortal. E esse ente querido, que às vezes, né, nos distanciamos momentaneamente, haverá um encontro com ele. Vai tirar a dor? Não. A dor, ela vai continuar sempre, todos os dias. Mas a doutrina vem tirar o desespero dizendo, haverá um encontro com esse ente querido. Um dia você vai poder abraçar, beijar, matar a saudade, né, e estar próximo novamente desse ente querido. Então, tira o desespero momentaneamente, temos a dor, ficaremos ainda com ela, mas tira o desespero e consola o nosso coração momentaneamente. Então, Kardec, no capítulo intitulado Bem-aventurados os Espíritos, ele traz para nós algumas reflexões sobre a desigualdade da dor. Por que algumas pessoas sofrem mais que outras? Por que algumas crianças nascem e vivem tão pouco? Às vezes, né, meses, 5, 10, 14 anos. E outras crianças nascem e compõem a sua vida inteira. Por que algumas pessoas nascem numa condição de total dificuldade, total miséria? E por que algumas pessoas nascem já numa condição mais confortável? Que tem lá uma condição financeira melhor para não passar tantas privações e tantas necessidades? Por que algumas pessoas nascem já com problema de saúde e vão conviver com esse problema de saúde a vida inteira? E por que outras pessoas nascem saudáveis? Então são perguntas relevantes. Aí Kardec questiona, né, ali nessa reflexão do capítulo, por que a desigualdade da vida? Por que acontece isso? Então ele traz o seguinte: se Deus é inteligência suprema, é suprema bondade e justiça, por que permite? Aí a doutrina espírita, então, vem nos esclarecer, vem nos dizer que a dor não é ruim. Nós não nascemos para sofrer, mas ela vem explicar e dar o significado da dor. A dor não é ruim. A dor é um processo educativo, um processo pedagógico que Deus utiliza para a educação do espírito, que Deus utiliza para a purificação da alma. E agregado a esse pensamento, tem lá, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, o livro Mecanismos da Mediunidade, que é uma psicografia do Chico, onde André Luiz retrata. Ele traz eu peguei um recorte, né, do capítulo lá da frase, e ele fala para nós que no momento da dor, naquele momento da dor extrema, do sofrimento extremo, o nosso pensamento, ele vibra num comprimento de onda muito curto, que faz nos conectar o nosso pensamento diretamente ao pensamento de Deus. Então, quando isso acontece, eu estou aberto para receber a mensagem de Deus na minha vida, para ouvir o que Deus tem para dizer para mim, para falar diretamente ao meu coração, sobre aquilo que eu preciso aprender com aquela dor, com aquela lição. Então, ele é um instrumento pedagógico, mas ele só é um instrumento bom
Quando nós não nos revoltamos, quando nós não nos rebelamos contra a vontade de Deus e aprendemos com aquela lição. Aí a lição fica bem aprendida. Então, o Espiritismo não vai tirar a dor da nossa vida, vai mostrar para nós o significado, o porquê da dor. Então, para responder aquelas perguntas que Kardec questionou, né? Se Deus vê a dor, Deus acompanha a dor, por que Deus permite a desigualdade da dor? Essa é uma pergunta que acho que todos nós já fizemos, né? Olhando ao redor, na convivência, na família. Algumas respostas foram dadas para essas perguntas, só que elas não foram capazes nem de convencer e nem de consolar. Vou dar exemplos de respostas que são aquelas, acho que talvez a que você já deve ter ouvido mais, né? Se já tiveram passado já por alguma outra religião, se chegar aqui na doutrina espírita, como eu era católica, antes de vir, minha família inteira é católica, então nós ouvimos algumas respostas para esses anseios. E uma delas, que tem muito adeptos, que muitas filosofias e muitas crenças falam, é assim: olha, passa pela dor, porque existe uma promessa de que tudo vai ficar muito bem para você lá no paraíso. Então existe uma promessa de que há um paraíso se você passar aqui de volta, não é? Porém, nós ficamos a pensar, mas esse paraíso, a passagem do avião que leva para o paraíso, ele não tem o mesmo valor, porque parece que pessoas nascem e elas passam por dores a vida inteira. E tem pessoas que nascem e passam por menos dores. Então o preço dessa passagem não é igual. Por isso que ela não foi capaz nem de consolar e nem de convencer, porque mantém a desigualdade da dor. Então Kardec, amparado pelo ensino dos Espíritos, traz para nós o tema da reencarnação. Porque se eu não considerar o tema da reencarnação como algo que justifica a desigualdade da dor, vai ser muito difícil a gente encontrar uma resposta que acalme o nosso coração, acalme a nossa mente, pacifique o nosso coração e a nossa dor. Então, o Kardec traz o tema da reencarnação, que é inevitável para explicar a dor nesse mundo. E o que significa, né? O que Kardec quer dizer quando ele traz o tema da reencarnação? Significa que nós já tivemos inúmeras existências, não é só a existência de agora, eu já tive inúmeras existências passadas, estou vivendo essa agora e ainda terei tantas outras existências. Contudo, Kardec nos fala que elas são solidárias nesse mesmo capítulo, Bem-aventurados os aflitos. E o que significa que elas são solidárias? Que a minha vida presente, a minha vida atual, não apaga as minhas encarnações anteriores. E isso é muito relevante para nós caminharmos aqui com mais consciência espiritual. Então, como eu estou hoje, e muitas coisas que me chegam hoje estão relacionadas com as minhas vidas anteriores, porque eu não me resumo apenas na vida presente. Então, é relevante isso que o Kardec traz para nós. E aí ele passa a explicar, então, nesse capítulo, as causas anteriores das aflições, que têm a ver com as existências que eu já tive, e ele fala também das causas atuais das aflições. Nós vamos tratar, inicialmente, das causas anteriores das aflições, que são essas relacionadas às nossas existências anteriores, que chegam para a nossa vida como se fosse um raio. De repente, parece que chega aquela dor, aquele sofrimento, e eu não fiz nada para aquilo. A minha conduta foi correta, o meu caráter foi correto, mas ele me atinge, sem que eu tenha feito nada. Então pode ser o quê? Uma doença em mim mesmo, que me atinge como que, né, do nada chega para mim. Uma doença no familiar, no ente querido meu, um revés financeiro. Então, por exemplo, eu estou empregado e pode ter uma crise mundial, economia, como já aconteceu, né, e às vezes acontece, abala aquela empresa onde eu estou trabalhando, eu sou mandado embora, então eu perco o meu emprego, ou se eu sou empresário, aquela empresa, aquele negócio que eu tinha também é afetado, e aí por vezes eu tenho que fechar o meu negócio. Às vezes chega aquela dor mais suprema, mais extrema, que é a perda de um filho, a perda de um ente muito querido, muito próximo. São questões
nos atingiram como um raio. E a nossa vida, então, vira e a gente vive esse momento de dor e de sofrimento extremo. Então, nesse momento é que Kardec traz o consolo, né? Porque o consolo da doutrina espírita, o auge do consolo da doutrina, é justamente nessas dores que nos chegam e que nós não tivemos contribuição nenhuma. Nós não fizemos nada, apesar de uma conduta prudente, apesar de ter um bom caráter, procurar viver, caminhar no bem, aquela dor me chega. Então, a tendência de revolta, ela é maior, a tendência de nos rebelarmos, ela é maior. Então, por isso, é importante nos lembrarmos do que Kardec traz para nós. Então, as existências, elas são solidárias. Eu estou vivendo hoje e não apaguei o meu passado. Ele continua ali. Né? É como se fosse uma série de Netflix. Acho que todo mundo aqui, alguns, né, já assistiram alguma série de Netflix. Nós temos a nossa vida como uma série e cada existência é um episódio, onde um episódio, uma vida atual, vai apagar o passado. Então, o que significa? Que talvez, agora, aqui nesse salão, nós estejamos reencontrando pessoas que nós prejudicamos há 500 anos atrás. Talvez nós estejamos encontrando aqui no salão, na convivência de vocês, no trabalho, na família, pessoas que nós tivemos histórias lindas, belas, de amizade, de amor. E talvez, hoje, nós estejamos vivendo situações de dor, de extremo sofrimento, para a qual nós somos preparados há mais de 1000 anos atrás. Mas só agora, nessa encarnação, nós temos condições de suportar a dor e o sofrimento. Porque Deus, em sua sabedoria infinita, nunca, Ele vai mandar um filho dele para uma tarefa, para um dever, que esse filho não esteja preparado. Então, se uma dor extrema, se um sofrimento extremo alcançou a nossa vida, é porque nós já temos condições espiritual para passar por ela, para viver com ela, né, conviver com ela, tirar o aprendizado e caminhar para a próxima fase espiritual. Porque Deus é todo bondade e justiça. Então, quando essas dores nos alcançam, a primeira coisa que vem, e eu acho que todos já devem ter pensado, eu já me perguntei inúmeras vezes, talvez vocês também, mas por que nós não esquecemos? Por que a gente não esquece tudo? Por que a gente esquece tudo e não se lembra do que nós fizemos para não errar de novo? Não sei se vocês já se perguntaram isso, né? Mas não seria mais fácil eu me lembrar de tudo para não cometer o mesmo erro, para não cometer o mesmo equívoco, naquele ponto que eu já errei, que está me trazendo dor de novo? Nós já nos perguntamos inúmeras vezes, né? Mas Kardec, no capítulo, ele fala o seguinte: a bênção do esquecimento. Então, para nós, esquecer o passado é uma bênção. É muito bom para a nossa caminhada espiritual. Vou dar um exemplo bem prático. É como se aqui nós tivéssemos aqui, né, um telão, e nesse telão estivesse passando as nossas existências. E nesse telão aparecessem todas as pessoas que eu prejudiquei, todas as pessoas que eu enganei, todas as pessoas em que eu pratiquei alguma atitude injusta, que eu pratiquei o mal. Como nós nos sentiríamos? Veja que se Deus, que é todo bondade e justiça, tirar o esquecimento do passado meu, Ele vai tirar para todo mundo. Ele vai tirar apenas para um ou para um outro. E como nós nos sentiríamos? E como nós faríamos a reparação necessária convivendo com alguém que nos prejudicou? Porque nós estaríamos olhando no telão. Como seria essa convivência? Como seria estar todo dia, talvez, com alguém que tenha me prejudicado de fato, tenha sido um inimigo meu? Então, isso comprometeria a minha jornada espiritual. Eu não andaria de forma suave, buscando a renovação espiritual necessária. Talvez eu ficasse com mágoa, talvez eu ficasse com ressentimento, talvez todas as vezes que eu olhasse para a pessoa fosse me lembrar aqui, e aí a gente não conseguia fazer a reconciliação enquanto estás a caminho, não é? Que Jesus pediu para nós. Então, por isso, o esquecimento do passado é uma bênção, é uma dádiva que nós recebemos para recomeçar alegremente, sem nos lembrarmos das pessoas que prejudicamos e das pessoas que nos prejudicaram. Então, o esquecimento é uma bênção na nossa jornada espiritual.
Mas um ponto bastante interessante que Kardec traz para nós é que se as nossas encarnações são solidárias, estão chegando dores para mim hoje, presentemente hoje, não foi nenhuma atitude minha, eu não contribuí para aquilo. Então, qual a análise que eu vou fazer? Que em algum momento da minha jornada espiritual, nas minhas existências anteriores, eu provavelmente tive um comportamento injusto. O que é um comportamento injusto? É toda vez que eu me afasto das leis de Deus, toda vez que eu me distancio do que Deus espera para nós, da proposta dele de viver o bem, de viver o amor, e nesse comportamento eu causo um dano, eu prejudico alguém, eu sou injusto com alguém. Então, nesse momento, surge para nós o quê? A necessidade da reparação e a necessidade da expiação. E muitas vezes ela vem através da dor. E vocês sabem quando é que nós nos damos conta disso? Quando nós voltamos para o nosso lar espiritual. Por quê? Porque quando nós voltamos para lá, a nossa mente, o espírito, ele está mais lúcido, mais consciente. Então ele consegue visualizar que ele não cumpriu os seus deveres, que faltou ali compromissos espirituais que haviam sido assumidos e ele não conseguiu honrar, não conseguiu cumprir. Então ele está mais esperto, está mais alerta quanto à consciência espiritual. E então ele se dá conta que teve sim comportamentos injustos, ele se dá conta de que ele tem imperfeições a serem trabalhadas. E aí ele pede a Deus uma nova oportunidade. E Deus, como Pai amoroso, concede sempre, todas as vezes que nós nos equivocamos, todas as vezes que falhamos e humildemente, com o coração dócil e arrependido, pedimos a nova oportunidade, Deus nos concede. Contudo, nesse momento em que pedimos, a justiça divina entra em ação. E o que é a justiça divina? Ela tem como base 3 elementos. A base desses 3 elementos, ele está lá no capítulo 7, intitulado Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Quem quiser depois ler o capítulo inteiro, para efeito de aprofundamento do conhecimento e do estudo, está lá no capítulo 7, do livro Céu e Inferno. Quais são os 3 elementos, então, da base da justiça divina? Primeiro elemento, o arrependimento. Por que o arrependimento? Eu preciso estar com o coração humilde para compreender que, de fato, eu tive um comportamento injusto. De fato, eu me afastei das leis de Deus e eu me arrependo. Estou arrependido profundamente. Por isso eu pedi a nova oportunidade. E tem uma coisa muito interessante que o arrepender-se, lá é uma palavra que vem do grego e ele significa renovação da mente. Traduzindo do grego para a nossa língua. Renovação da mente significa que eu vou ter uma robustez espiritual, uma robustez da mente psíquica para eu conseguir enfrentar essa nova fase que é a nova proposta de renovação espiritual. Por isso que o arrependimento ele é fundamental. Segundo elemento, reparação. Toda pessoa para quem eu pratiquei um comportamento injusto, causei uma falta, um dano, ela deverá receber a reparação. E essa reparação se dará através da prática do bem a essa pessoa prejudicada. Então, nós falamos arrependimento e reparação. E o terceiro elemento é a expiação. E o que é a expiação? A expiação é eu viver e sentir a circunstância, a experiência de estar na mesma posição daquela pessoa a quem eu prejudiquei. Então eu vou viver e sentir aquela experiência. Para quê? Para que eu possa aprender bem a lição. Para que a lição fique bem absorvida e eu naquele ponto não erre mais, não cometa mais equívoco, não me afaste mais das leis de Deus. Então a justiça divina tem por base arrependimento, reparação e expiação. E toda vez que a gente se afasta das leis divinas, elas chegam para nós, reparação e expiação, através de dores. Daí a importância de nós compreendermos que algumas dores que chegaram hoje, elas têm a ver com o nosso passado. E talvez elas tenham a ver sim com a necessidade de reparação,
uma necessidade de expiação. Deixa eu só beber uma linha aqui. Eu vou estar falando já. E quando essas dores nos alcançam, nós não contribuímos em nada, mas eu sei que tem a ver com o meu passado, necessidade de reparação e expiação. O primeiro ponto mais importante e relevante é entregar-se a Deus e confiar. Por quê? Porque se eu me revolto, se eu me rebelo, se eu sou teimoso, a tendência natural é que a dor fique mais extrema, que eu não passe nenhuma, que eu não aprenda nem nada com essa experiência, não tive nenhum aprendizado, e talvez plante mais sementes para a necessidade de reparação, expiação no meu futuro espiritual. Então, por isso é importante entregar-se a Deus e confiar. Confiar que as circunstâncias que hoje expressam a vontade de Deus, a vontade divina, elas estão aqui por alguma razão. Tem um motivo, tem um porquê. E que esse motivo, e às vezes até as dores que nos chegam, são necessidade de lições a serem aprendidas por nós. Necessidade de aprendizados que talvez quando tudo está calmo, sabe quando tudo está calmo, tranquilo, parece que a gente não aprende o que precisa ser aprendido. Nós nem ficamos muito atentos a alguns pontos. Mas quando a dor chega, aí nós prestamos mais atenção. Então Deus utiliza a dor como instrumento pedagógico, porque algumas lições muito desafiadoras para nós, muito complexas, não vão ser aprendidas quando tudo está calmo e tranquilo. E por isso, então, há necessidade de uma situação de dor para que o aprendizado se concretize. Então é necessário entregar-se a Deus sem revolta, sem rebeldia. E Kardec nos traz, nesse mesmo capítulo, que a fé raciocinada é exatamente a obediência e a resignação. A obediência é aquela que é o consentimento da razão. O que significa isso? Porque às vezes a gente pode ler e entender, né? Mas o que quer dizer consentimento da razão? Quer dizer que Deus tem leis divinas, que a doutrina espírita veio esclarecer para nós de forma clara, cristalina, veio mostrar para nós sobre a imortalidade da alma. Então nós temos as leis agora sem qualquer dúvida, sem qualquer equívoco na interpretação. Nós sabemos o que Deus espera de nós. Então, com base nisso, nós compreendemos que nos afastamos das leis de Deus. E por essa razão aquela dor chegou até mim. Então é o consentimento da razão. Eu entendi as leis, eu compreendi e compreendi que eu me afastei delas. Então, obediência. E também temos a resignação, que é o consentimento do coração. Vejam que eles estão colocando que não é só raciocínio. Isso é muito importante para nós, porque é um risco muito grande nós entendermos que a doutrina espírita é apenas raciocínio, porque o termo fé raciocinada. Não. A doutrina espírita vem trazer a fé raciocinada dizendo que é preciso obediência, que é o consentimento da razão, que entende as leis, compreende. Mas ela também vem falar da resignação, que é o consentimento do coração. É aquele que o coração está humilde, brando, compreende que agiu com o sentimento adoecido, que causou uma falta em alguém e agora precisa passar por aquilo para aprender uma nova lição, para tirar um aprendizado e crescer na sua jornada espiritual. Então o coração pacifica. Fala, não, é isso aí. Porque senão a gente se rebela, se revolta, e aí a dor parece muito maior do que ela de fato é, né? A coisa fica fora do controle. Para esses momentos muito desafiadores, Jesus nos disse o seguinte, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que a doutrina de amor que ele ensina, que é o seu jugo, né, a lição moral do Cristo, vem falar para nós sermos mais amorosos. Vem falar para nós sermos mais bondosos, mas nos colocarmos mais no lugar do próximo,
amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, reconhecer o seu amor infinito, mas a sua necessidade de educar seus filhos, e também amar ao próximo como a si mesmo, fazer todo o bem para o outro que ele quer para si. Então, o jugo do Cristo é exatamente a sua lição moral. Aí eu não sei, para quem talvez conheça, vocês sabem o que é jugo? É aquela madeira, que na época da agricultura, quando tudo ainda era manual, hoje já tem tecnologia agrícola, mas na época o jugo era aquela madeira que era colocada no ombro do boi para que ele fosse só numa direção, para arar a terra, para que ele não se desviasse. Então Jesus, quando falou do seu jugo, falou assim: me segue, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segue os meus ensinos, segue o que eu expliquei sobre os comportamentos alinhados à vontade de Deus, e vocês terão mais bem, mais felicidade e menos dores, menos necessidade de reparação, menos necessidade de expiação, hoje e no futuro. Então esse é o jugo. E o fardo? Por que Jesus falou que o fardo seria mais leve? Porque o fardo são os nossos deveres, são os nossos compromissos espirituais. E quem cumpre os seus deveres, seus compromissos espirituais, está iluminando os caminhos, está trazendo mais bem para a própria vida, está trazendo mais amor e, consequentemente, menos necessidade de reparação, menos necessidade de ter tantas aflições nessa vida e na futura. Então, ilumina os caminhos futuros. Por isso que o jugo é suave e o fardo é leve. Eu estou honrando com os meus compromissos. Tem muitas pessoas, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Às vezes mistura a missão com o propósito, com os deveres. Os deveres é o seguinte: nós reencarnamos e sabemos por que reencarnamos, como nós falamos, não existe só essa existência. A proposta e os deveres é você voltar para o lar espiritual muito melhor do que quando você aqui chegou. É isso que Deus espera. E isso significa o quê? Aprender lições novas, significa renovar nossas atitudes, curar os nossos sentimentos adoecidos e fazer o melhor onde a gente estiver, como mãe, como filha, como pai, como irmão, como funcionário da empresa, como alguém que frequenta a casa espírita. Em qualquer lugar onde a gente estiver, nós darmos o nosso melhor, para voltarmos melhores do que quando aqui chegamos. Então isso é cumprir, é honrar os nossos deveres. E aí a gente vai estar iluminando os nossos caminhos futuros. Mas Kardec traz para nós que não é somente reparação e expiação que nós temos em nossa vida. Nós temos dores e aflições que nos chegam hoje, nessa vida presente, e elas têm a ver com o nosso comportamento. Elas têm a ver com a nossa conduta presente. Então, nós estamos nos rebelando com as leis divinas em alguns momentos, estamos sendo imprevidentes, imprudentes, rebeldes, estamos nos desalinhando com a vontade de Deus. E aí algumas dores e aflições chegam do nosso próprio caráter, nossa própria atitude. Então ele coloca lá nas causas atuais das aflições, no item 4, onde ele fala que tem a ver com o caráter e o proceder da pessoa. Então significa que nós vivemos inúmeras existências, todas são solidárias, a gente explicou o que é ser solidário, que uma não paga a outra. E ao longo dessas inúmeras existências, nós somos absorvendo sentimentos, alguns bons, algumas virtudes, e alguns sentimentos adoecidos, como inveja, ciúmes, orgulho, egoísmo. Então, eles estão relacionados com as nossas imperfeições. Tudo isso junto forma as virtudes que nós já conseguimos absorver. Por exemplo, ser paciente é uma virtude. E não é fácil ser paciente, não é verdade? Há muitos desafios que nós temos no dia a dia. Ser paciente é uma virtude. Então, nós já temos virtudes acumuladas também. Tudo isso junto forma o nosso degrau de consciência espiritual. Tudo que eu já vivi, tudo que eu já aprendi, as coisas boas que eu fiz, as escolhas não tão boas, os meus equívocos, as virtudes que eu consolidei, formam quem eu sou hoje, a minha personalidade. E todos nós sabemos por que reencarnamos. Reencarnamos para aprender lições novas, para renovar esses comportamentos injustos que a gente comentou
dessa vida aqui, nós estamos repetindo comportamentos que nós já temos em 5, 10 encarnações. Então, o que significa? Faz 5, 10 encarnações que eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. E eu venho repetindo isso 5, 10 encarnações. Então, nós viemos aqui para refazer, para regenerar, para curar esse sentimento adoecido. E nós, na caminhada, nós vamos adotando, e me permitam usar uma metáfora, é só para entender, não está escrito com essa palavra, tá? No Evangelho, vai que vocês vão lá procurar para mim, assim, nossa, ela falou que tem camadas, né? Não tem, é só uma metáfora. Nós vamos criando umas camadas, só para a gente entender. Camadas que nos protegem de nós mesmos. Camadas que nos impedem de ver quem nós somos. Porque olhar para nós, reconhecer os sentimentos adoecidos, reconhecer as imperfeições, é muito desconfortável, é muito dolorido. Porque qual que é a tendência natural nossa do ser humano? Eu quero continuar como eu sempre fui. Igual a música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Só que Deus tem uma proposta para nós. E a proposta, gente, é de renovação. É de olhar para nós e falar, nós vamos mudar. Então, essa camada que a gente cria, chega uma hora que a nossa consciência espiritual ela está mais madura. Nós temos uma estrutura espiritual que não permite mais manter essas camadas. E aí nós precisamos deixar as camadas. E essas camadas elas vão ser dissolvidas, vão ser eliminadas através da dor. Vou dar uns exemplos aqui da nossa vida, do nosso cotidiano, sobre tipos de camadas que nós criamos. Lembrando que camadas são metáforas, tá? Por exemplo, o cargo. Muitas vezes, o cargo, nós fazemos inúmeras questões, tomamos em várias atitudes, comportamentos injustos para manter um cargo numa empresa. Na empresa, no centro espírita, em qualquer instituição onde eu estiver. Para manter esse cargo, eu sou capaz de ser injusto, eu sou capaz de humilhar pessoas, eu sou capaz de causar um dano material para a pessoa, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu uso o meu cargo algumas vezes para desrespeitar, para humilhar. Então, o cargo é uma proteção que me impede de ver o quanto eu ainda tenho orgulho, o quanto eu ainda tenho egoísmo, que são imperfeições. Um outro exemplo, um relacionamento adoecido. Muitas vezes, ao longo de 5, 10 encarnações, eu tenho esse sentimento adoecido dos ciúmes. E eu me apego na pessoa de tal forma que a pessoa não pode ter a vida dela tramitar naturalmente, porque eu desconfio do celular, eu desconfio do WhatsApp, a pessoa está olhando para lá, não é para ninguém, é para lá, é aquele ponto ali em branco, e eu acho que a pessoa está olhando para alguém. Então, é algo que transtorna a vida do outro, não é? Sufoca. E isso é um sentimento adoecido de posse, de apego. E isso faz muito mal, traz muita dor para nós e traz dor para o outro. E às vezes ela perde então esse ente querido, esse ente amado, esse relacionamento, para aprender através da dor a curar o seu sentimento. Ninguém é dono de ninguém. Nós estamos aqui para conviver com amor e aprender juntos, crescermos juntos no relacionamento. Não existe a posse, o apego. Isso também, querendo ou não, é uma forma de egoísmo, querer a pessoa exclusivamente para você. A pessoa não pode ter a vida própria. Uma outra camada que nós criamos é o recurso financeiro, que é aquela em que eu, para acumular posses, para acumular dinheiro, recurso financeiro, eu faço qualquer coisa. Eu passo por cima das pessoas, eu sou capaz até de faltar com caráter, com honestidade para acumular posses. Muitas vezes, para acumular, eu quero ter aquela quantia, eu quero ter posse, quero ter imóveis, eu deixo de conviver com a minha família, porque eu coloquei em primeiro lugar a prioridade do dinheiro, do recurso financeiro, e eu deixo de ver meus filhos crescerem, eu deixo de estar presente enquanto mãe, enquanto pai, na vida dos meus filhos, porque a minha visão, primeiro, número 1, é acumular dinheiro. Então, isso também é uma camada que a gente cria. Em alguns momentos nós teremos que perder a posse. Às vezes é um emprego, às vezes é um reverso financeiro que vem, para eu compreender que o dinheiro não é a coisa mais importante. É para eu olhar para a minha dimensão espiritual, para os deveres espirituais que eu tenho aqui. E talvez não seja acumular dinheiro, mas seja eu ser um bom pai, estar presente, uma boa mãe, estar presente, orientar os meus filhos,
ser uma boa profissional, né? Ser alguém que inspire as outras pessoas ao bem e não para acumular dinheiro. Porque tem um lembrete que é duro, mas é verdadeiro. Todas essas questões vão ficar. Quando nós voltarmos para o nosso lar espiritual, nós iremos tão somente com a bagagem de mão, assim, né? Uma bagagem pequenininha, que é o que nós acumulamos em nós. A posse vai ficar, o imóvel vai ficar, o carro vai ficar, nada disso, o cargo, tudo vai ficar. A gente vai exatamente com o que nós construímos aqui dentro, no nosso mundo íntimo. Então, Kardec nos traz, né, eu apresentei essas camadas para trazer mais exemplos para vocês entenderem algumas questões que nós apegamos e aí nos escondemos para não olhar para dentro de nós mesmos, porque é desconfortável. Não é confortável você admitir que tem imperfeições, que tem sentimentos adoecidos. Então, Kardec nos apresenta, no mesmo capítulo 7 do Céu e Inferno, né, no capítulo Código Penal da Vida Futura, nos itens 2 e 3, ele traz um esclarecimento para nós que é fundamental para a nossa caminhada hoje. O passado está lá, mas hoje, toda dor que chega até mim tem uma imperfeição. Então, uma imperfeição minha vai atrair para mim, nessa vida, hoje, um tipo de dor ou um tipo de sofrimento. Ao ponto, para não correr o risco de, não entendi direito, acho que não era isso que Kardec e os espíritos superiores queriam explicar. Então, ele põe um parágrafo para não restar a menor dúvida. Se uma pessoa tiver 10 imperfeições, como essas que eu citei, né? Orgulho, inveja, egoísmo, paciência, ciúmes. Se ela tiver 10 imperfeições, ela vai ter 10 tipos de dores. E vai sofrer muito mais do que aquela pessoa que tem 3 ou 4 imperfeições, que vai ter menos dores. Porque cada imperfeição está relacionada, cada dor está relacionada a uma imperfeição. E isso é bastante sério para a gente pensar. Por quê? Vamos analisar, lógico, vocês não vão analisar isso agora, que não dá tempo, mas dá para a gente, no decorrer dos dias, pegar essa reflexão e analisar os tipos de dores que chegaram hoje. Não essas dores que eu falei inicialmente, que nos alcançam sem a gente ter feito nada, mas dores que têm a ver com as nossas atitudes atuais, com os nossos comportamentos atuais. Analisem as dores que já chegaram nas suas vidas. Por trás dessas dores existe uma imperfeição. Por trás dessas dores existe um sentimento adoecido. Então, quando a gente começa a fazer essa análise, nós vamos lá para aquela proposta de Santo Agostinho, que está na questão 919 do Livro dos Espíritos, fazer o nosso autoconhecimento. Então, peguem essa experiência de dor que vocês tiveram, que tem a ver com comportamentos, nessa análise que a gente fez, olhem para algumas camadas, né, que nós criamos e façam isso para que vocês façam o autoconhecimento. É muito importante o autoconhecimento e a autoanálise para eu aceitar. Não, essa dor chegou para mim porque eu sou muito agressiva. E aí, quando a coisa vem, eu já briguei, já discuti, já causei aquela discórdia na família, no trabalho, perdi meu emprego, bati no com o meu chefe. Então, a gente precisa fazer essa análise. Isso é um autoconhecimento. É dolorido, mas precisa ser feito. Então, autoconhecimento. E eu quero deixar aqui uma dica, né? Fica a dica para vocês. Quando? Como que eu sei? Qual que é o termômetro para me falar se eu estou fazendo já minha autoanálise, meu autoconhecimento ou não? Tem uma dica. Toda vez que eu olho muito para o outro, eu aponto muito as imperfeições do outro, os defeitos do outro, é porque eu ainda não fiz minha autoanálise. Eu não comecei a fazer o meu autoconhecimento profundo. Por quê? Estou falando profundo, não superficial. Porque o autoconhecimento profundo, ele me mostra assim, nossa, mas eu ainda tenho inveja. Puxa, eu ainda tenho ciúmes. Nossa, eu ainda sou impaciente. Então, por que eu vou falar da impaciência do outro? Por que eu vou falar da agressividade do outro? Por que eu vou falar da violência? Por que eu vou apontar o dedo dos ciúmes, da inveja, do orgulho, do egoísmo? Não. Eu tenho consciência de que eu, mesmo estudando, mesmo aprendendo, mesmo dedicado, participando do estudo da palestra, eu tenho muitas imperfeições, porque não é fácil mudar, não é da água para vinho, da noite para dia. Então, eu deixo de apontar o dedo e começo a olhar para mim, para eu trabalhar as minhas imperfeições. Porque a cada um segundo as suas obras, né? As
as contas serão pedidas da nossa própria consciência do que nós fizemos, não do que o outro fez. Então isso é muito importante. Então a dica, se eu ainda julgo muito, é porque eu ainda não comecei a mergulhar profundamente em mim. E para fechar, já quase finalizando, o que eu faço então quando eu me dou conta dessas imperfeições? Quando eu já consigo visualizar uma imperfeição, o que eu vou fazer? O que eu vou seguir? Eu vou seguir quem? O nosso guia modelo, Jesus Cristo. Está lá na questão 625. Ele é puro, ele passou por tudo isso aqui que nós passamos, ele já passou por inúmeras aflições e dores como nós, e ele veio aqui em vida ensinar. Veio falar o que para nós? Veio falar da bondade, veio falar do acolhimento com todos. Não é bondade só para quem frequenta a casa espírita, os meus amigos, não é bondade com todos. Ah, mas o evangelho e o católico, bondade com todos. Jesus fez isso, ele demonstrou, ele acolheu todos, fariseus, judeus, mulher adúltera, não julgou ninguém. Então ele vem ensinar a bondade. Veio também nos falar do perdão. Ai, Sandra, mas perdão é desafiador. É mesmo, perdão é desafiador, não é fácil. Mas pense no seguinte: em algum momento eu vou ser injusta com alguém? Em algum momento eu vou falar uma palavra um pouquinho mais atravessada? Em algum momento, sem perceber, eu vou ofender alguém? Vou. Então, vou precisar do perdão dessa pessoa? Vou precisar do perdão do meu marido, vou precisar do perdão dos meus filhos, vou precisar do perdão dos meus amigos da casa espírita. Então, eu tenho que dar perdão, porque eu também vou precisar do perdão. E também isso falou para sermos indulgentes, que é exatamente o que eu estava falando. Ser indulgente é uma palavra que, não sei se vocês já procuraram no dicionário. Ser indulgente é assim. Eu não fico apontando o defeito do outro. Todo mundo tem coisas boas e coisas a serem trabalhadas. Então eu olho para o lado bom, como Paulo nos ensinou, olhar o bom e o belo. Então todo mundo aqui nessa sala tem virtudes, tem coisas boas, mas tem pontos a serem trabalhados. Então eu não olho o ponto a ser trabalhado, porque o ponto a ser trabalhado é a pessoa que vai trabalhar. Eu olho para o lado bom, para tudo aquilo que ela tem de bom. E aí fica mais fácil a convivência. Isso é ser indulgente, porque quando as pessoas olham para mim, eu não quero que elas fiquem apontando o que eu tenho de defeitos. Eu quero que elas olhem as virtudes que eu tenho, aquilo que eu tenho de bom, que eu já construí. Então, Jesus veio falar de um jugo que é suave, porque é uma lei amorosa. Porque ele pede para nós sermos mais amorosos. Porque ele pede para nós não levarmos tudo a ferro e fogo. Porque ele pede para nós sermos mais dóceis. Ele pede para nós não queremos ter sempre razão para defender um ponto de vista. Ele pede para nós ter o perdão porque você vai precisar do perdão. Então, por isso que é leve, porque isso daí é viver com mais bondade, com mais amor. Então, concluindo aqui, para nós fecharmos, a doutrina espírita, ela não vai tirar a nossa dor, mas ela vai consolar. Ela vem como um sol consolador, como um banquete de luz, que abre a nossa mente, que esclarece as leis divinas, que fala sobre a imortalidade da alma, que traz um significado para a dor, para que a gente não se revolte, não se rebele, que traga mais sabedoria para a nossa caminhada. Então, a doutrina não vem tirar a dor, vem mostrar que a dor tem um porquê, tem uma razão de ser, e mostra tudo de forma clara, cristalina. Basta nós estarmos com o nosso coração brando, humilde, para aprender, para absorver todo esse conteúdo abençoado que a doutrina trouxe para nós. Então, desejo a vocês uma caminhada de muita luz, de muita paz, que Jesus abençoe cada um de vocês com sabedoria, com amor, para que cada um possa